dia. Hoje a nossa aula são os 3 segundos, segundo A, B e C. Essa aula correspondente é de trigonometria, equações trigonométricas, tanto para mim, professora Débora, quanto o professor Bernardo. Como a trigonometria é muito extensa, então nós vamos fazer uma pequena revisão daquilo que vocês já viram até agora, nessas aulas iniciais, e depois nós retomaremos o conteúdo. Então eu escolhi o tema hoje, equações trigonométricas. As equações trigonométricas na apostila de vocês, elas em vários momentos aparecem. Então na página 103, na página 105, na página 107 e na lista de exercícios que vocês têm também. Então vocês vão observar que em todos esses momentos aparecem equações trigonométricas. Mas para a gente falar de equações trigonométricas, eu coloquei alguns pontos importantes aqui que a gente tem que saber. Primeiro, são a condição de existência do seno e do cosseno. Essa condição de existência é essencial a gente saber que o seno só existe se ele estiver entre -1 e 1. E exercícios assim, sobre especificamente a condição de existência do seno e cosseno, se encontra tanto na página 102 quanto na lista de exercícios. Então, na hora de fazerem a lista, consulte a página 102 que vocês vão ter exercícios de condição de existência. A gente tem que saber a nossa tabelinha do 30, 45 e 60, que vocês já estão craques de fazer. Temos que saber para resolver uma equação trigonométrica e a gente também tem que saber sobre a relação fundamental. Ela não tem esse nome à toa. Ela é fundamental para a trigonometria, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. E também, mais detalhadamente sobre a relação fundamental, tem exercício na página 104 e também tem exercício da lista que você pode consultar para resolver os exercícios. Mas eu deixei essas duas circunferências trigonométricas para a gente falar de pontos que não pertencem a esse quadro que está aqui, que são os pontos extremos. Então, o que a gente tem que saber? Quando eu falo do cosseno, lembrem da história do cosseno, ele é o x. E se a nossa circunferência ela vai de -1 até 1, esses são os pontos extremos dela, -1 e 1. O que eu concluo? Que o cosseno de 0 ele vale 1, que é o ponto maior que ele atinge, e o cosseno de π ele vai valer -1, que é o ponto menor que ele atinge. Como esses dois pontos extremos não pertencem ao eixo do cosseno, nesses dois pontos ele vai valer 0. Então aqui em cima o cosseno de π sobre 2 é 0 e aqui embaixo o cosseno de 3π sobre 2 ele também vale 0. Da mesma forma agora nós vamos para o seno ou para o sino, como a gente brinca, né? Então aqui eu tenho o eixo, nesse ponto ele é o maior e nesse ponto ele é o menor. Então eu tenho lá que o seno de π sobre 2 como maior ponto ele vale 1 e o seno de 3π sobre 2 como menor ponto ele vale -1. Como os dois que estão aqui nos pontos extremos não pertencem ao eixo, nesses dois casos eles vão valer 0. Então, o cosseno de 0 ele vale 0 e o cosseno de π ele também vale 0. É muito importante a gente saber essas duas que são dos pontos extremos, além de saber a 30, 45 e 60, que é aquele resumo que todas as turmas fizeram comigo para a gente conseguir resolver um exercício de equação trigonométrica. Então eu coloquei um exemplo, é um exemplo muito parecido que está na lista, e esse exemplo diz o seguinte: 2 seno ao quadrado de x é igual a 1 menos o cosseno de x, onde esse x pertence a 0, que vai do 0 até 2π. O que eu estou dizendo para você? Que ele está dando uma volta completa. Mais para frente a gente vai aprender a resolver exercícios que ele dão várias voltas. Se vocês observarem, nós temos seno e cosseno ao mesmo tempo. E eu não posso misturar um exercício com seno e cosseno. Eu tenho que deixar tudo dentro da mesma função. Como aparece o seno ao quadrado de x, me relembra a relação fundamental. Então, se eu for lá na relação fundamental e deixar o seno ao quadrado sozinho, passando ele para o outro lado, passando o cosseno para o outro lado, a gente tem uma relação entre o seno e o cosseno. Então, o que eu vou fazer?
eu vou substituir o seno ao quadrado de x por 1 menos cosseno ao quadrado de x. E o resto eu vou copiar. Viram que agora eu não tenho mais misturado duas funções, eu tenho uma função só. Então eu vou organizar essa função. Vou fazer distributiva, 2 menos 2 cosseno ao quadrado de x é 1 menos o cosseno de x. E olhando assim, isso está com cara de equação de segundo grau. Exatamente. Só que a gente precisa organizar isso. Então nós vamos chamar que tudo que é cosseno de x, ele vai ser chamado de y, ou a letra que você quiser. E agora eu vou organizar. Vou trocar e vai fazer a organização. Então, menos 2 menos 2. Aqui eu tenho cosseno ao quadrado de x, então vai ficar y ao quadrado. É 1 menos e o cosseno de x vai ser y. Organize essa equação, menos 2y ao quadrado, passo o y para cá, mais y, passo 1 para cá, ele vem subtraindo, menos 1 igual a zero. Chegamos na nossa equação do segundo grau. Resolva da maneira como você achar melhor e nós vamos ter que o delta ele vale 9 e nós temos dois valores de y. O y vale 1 e o y vale menos meio. Quando você chega nesse ponto, o y valendo 1 e menos meio, nós encontramos y, mas nós não encontramos a solução que é o x. Eu vou voltar nesse ponto e vou fazer a substituição, só que eu tenho que substituir duas vezes. A primeira substituição, cosseno de x, ele vale 1. Observe que o meu y vale 1, então cosseno de x vale 1. O que eu tenho que pensar agora para responder? Eu vou lá pensar nos pontos extremos, eu vou fazer de novo a circunferência para a gente pensar juntos. Eu sei que o cosseno é o x, então é esse eixo que eu estou falando. A minha pergunta é, aonde o cosseno vale 1? E aí eu sei que ele vale 1 nesse ponto que está aqui, que é o 0 grau, porém, como ele vai de 0 até 2π, incluindo 2π, então o 2π também entra dentro da nossa solução. Então, por enquanto, a gente já tem duas respostas para o nosso exercício, mas agora a gente tem a outra parte, que aqui se a gente chamou de y', a gente chama de y duas linhas. Vamos fazer a segunda substituição. Cosseno de x é igual a menos meio. Agora, bastante atenção nessa parte. Você vai fazer a circunferência, vai seguindo os passos. Como nós estamos falando do cosseno, coloque os sinais do cosseno. O cosseno é o x, então ele é positivo para esse lado, negativo para esse lado. Então, coloquei os valores do cosseno, que é o x. Agora eu vou olhar lá naquela tabelinha e vou olhar aonde ele vale meio positivo. Esquece o negativo por enquanto. Então, o cosseno valendo meio é nos 60 graus, que é π sobre 3. Aí vocês vão pegar a folhinha do resumo dos 60 graus, ou quem já sabe decora até melhor, e vai colocar os valores. Eu tenho um aqui, que é 60, depois eu tenho aqui, que é 120, depois o outro aqui, valendo 180, aqui embaixo 240, aqui 300 e depois fechando 360. A gente não precisa se preocupar em saber todos esses valores, a gente tem que saber localizar aquilo que eu quero. Os quatro principais são esses aqui, e esses quatro principais eu tenho que saber do que se trata. Como eu estou procurando um cosseno que é negativo, olhem os sinais, os dois negativos são esses daqui, ó. São esses dois que eu estou procurando. Agora eu só vou encontrar quanto eles são em radianos. Esse é π sobre 3, 2π sobre 3, 3π sobre 3. 4π sobre 3, e aí você iria continuar contando os valores. O que eu preciso, então, é esse valor, porque ele é negativo e ele está correspondente ao meio, e esse valor. Então, eu encontrei 4 respostas para o meu exemplo. Eu vou pôr solução e vou anotar as 4 respostas. Não precisa estar na ordem, porque dentro de um conjunto a solução não importa a ordem. Então, eu posso colocar o 0, o 2π, o 2π sobre 3 e o 4π sobre 3. E aí nós temos a nossa
a nossa equação trigonométrica feita, desenvolvida, e a gente precisou bastante conteúdo para fazer isso aqui. Então, o que eu vou deixar para vocês fazerem? Refazer os exercícios de equações trigonométricas das páginas indicadas e refazer os exercícios da lista, aqueles que não fizeram, e aqueles que não fizeram vão fazer, e aqueles que já fizeram refaçam esses exercícios, refaçam as circunferências trigonométricas, porque para a hora que a gente chegar nas outras relações fundamentais, que a gente vai ver na próxima aula, vocês já estarem mais preparados. Obrigada!